Oi, tudo bom? Meu nome é Pedro Costa e esse é o Carreiras em Foco. Hoje a gente vai falar sobre jornalismo, docência e fotografia. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a fotógrafa, professora e jornalista Gabriela Zawitz. Gabi, seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui. E para você que não é inscrito aqui no Carreiras em Foco, aqui eu falo sobre profissões, carreiras, ofícios e trabalhos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Já ativa o sininho na opção todas para receber todas as notificações. Isso. Gabi, para a gente começar, quem é a Gabi Zawitz? Muito obrigada pelo convite, Pedro, por participar do seu canal de entrevistas. Estou muito feliz em contar um pouco da minha história. Eu sou uma mulher de 51 anos, tenho 2 filhos, Valentina e João Bento. E eu estou agora numa nova etapa da minha carreira. Eu sou daqui de Ribeirão, interior de São Paulo. Nasci em uma casa de rua, brincava com meus amigos na calçada, andava de bicicleta. Tinha uma vida relativamente livre para aquele contexto. Sempre nasci comunicativa, nunca fui uma pessoa tímida, sempre gostei de conversar, sempre gostei de ler, escrevo desde pequena, sempre tive meus diários, então eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, porque eu nunca me contentei com a realidade que eu tinha à minha frente, eu sempre soube que eu poderia ir além. E eu tive uma infância muito feliz, até que aconteceu uma grande mudança na minha vida pessoal, onde nesse período da adolescência eu perdi meus pais. Então eu tinha 18 anos quando minha mãe faleceu, ela teve um câncer prematuro, e depois de alguns anos meu pai adoeceu, ele teve uma demência. Então nesse momento da doença da minha mãe, a página vira. Aí eu deixo de ser uma menina e sou forçada a encarar a vida como uma mulher. Então, no final, ficou eu e meus 2 irmãos, tenho mais 2 irmãos, eu sou mais velha, tivemos que cuidar deles. Então, ali o paradigma já muda, porque aí estamos sozinhos então foi um período muito difícil, que eu fiquei muito perdida, não sabia o que fazer. A única coisa que eu sabia é que eu gostava de comunicação, é a única coisa que eu sabia. Então, passando esse período, eu fui para Campinas, comecei uma faculdade de psicologia, e ali eu tive que retornar para cuidar do meu pai. Quando eu retorno, a segunda etapa da minha vida começa, onde eu inicio a faculdade de jornalismo. E já começo com a fotografia. Você trabalha com fotografia, jornalismo e ensino. Existe algum fio invisível que conecta tudo isso para você? Sim, eu parto da comunicação e da conexão com pessoas, porque eu estou bem quando eu estou me comunicando, quando eu estou me relacionando com as pessoas, seja numa sala de aula, onde eu segui uma carreira acadêmica, né? E 13 anos dando aula na faculdade. Então, seja numa sala de aula, ali como professora, com relação aos meus alunos, seja com as mídias. Então, a fotografia também me permite uma conexão de uma outra forma. A fotografia, você trabalha para dentro. É você com você mesmo, o seu silêncio, o seu olhar. A sala de aula, eu já tenho que me conectar, fazer um outro movimento. Então, eu acho que ela se complementa. A fotografia talvez seja uma das linguagens mais comuns no nosso cotidiano hoje em dia. Mas nem sempre a gente para pensar no peso que uma imagem pode carregar. Existe uma ideia muito comum de que a fotografia mostra a realidade. Mas uma imagem mostra a realidade ou mostra a maneira como alguém decidiu olhar para ela?
Eu penso que a fotografia, hoje a gente está vivendo um período de infodemia, né? Um excesso de informação, um excesso de imagens, mas eu gosto de pensar como que a fotografia surge, né, na sociedade. Ela surge, os retratos, né, os primeiros retratos e os primeiros fotógrafos, que não eram profissionais ainda, eles vão trabalhar a fotografia como uma forma de ascensão social. Então poucas pessoas tinham acesso à fotografia por ser muito cara, muito elitizada, e com o desenvolvimento da tecnologia, a fotografia se populariza, modificando suas técnicas, né? Barateando, transformando seus processos. Então hoje a gente tem realmente, a gente tem acesso à imagem, e as pessoas têm uma fotografia, tem um celular nas mãos que pode fotografar. Mas eu penso que esse excesso de imagens precisa repensar, principalmente quando a gente fala na juventude, nas redes sociais, né, na exposição que uma imagem traz, na responsabilidade que você tem em lidar com a imagem. Existe alguma imagem sua ou de outra pessoa que mudou a forma como você entende o poder da fotografia? O que marcou o meu início na fotografia foi justamente quando eu fiz meu primeiro curso no Senac, né, quando eu fazia a faculdade de jornalismo, 98, 99. E ali eu peguei uma câmera do meu pai, que é onde eu começo a fotografar. Eu começo pegando as câmeras do meu pai, que eu gostava muito. Era uma Pentax, que tinha um fotômetro quebrado. Eu peguei essa câmera analógica, comecei na fotografia analógica e saí para fotografar nesse meu curso. E eu me lembro que a gente estava ali no Alto do São Bento, com meus professores, Vicente Sampaio, Mário Paiva, e a gente fez a primeira saída fotográfica. E eu saí fotografando, estava ali aprendendo, estou aprendendo ainda. E tem uma imagem que foi quando eu trouxe o meu primeiro material, meus professores olharam e falavam assim, essa é a foto. Você pode desenvolver esse olhar. Foi aí que eu me dei conta que eram 3 homens de costas, no enquadramento que eles estavam sentados num balcão, num bar. Então ali eu consegui ver que o meu olhar poderia contar uma história. E quando a gente fala em imagem, narrativa e informação, inevitavelmente a gente chega no jornalismo. Certo. Existe, no jornalismo existe o que é contado e o que fica de fora. Como é que você enxerga a responsabilidade dessas escolhas? Então, a fotografia, em geral, ela se diferencia do jornalismo por ele tratar de alguns critérios, né? Então, no fotojornalismo, a gente trabalha com o que é notícia, seus critérios de noticiabilidade, e nesse sentido, o que fica de fora é o que não é notícia. Então, o fotojornalista, ele trabalhando no momento atual, trazendo dados da atualidade, contribuindo para o contexto histórico, trazendo o que é notícia, o que é importante para essas pessoas, para o público ver, principalmente que o jornalista ele está onde nem todas as pessoas podem estar. Então esse é um grande trunfo do jornalista. Ele vai até onde a notícia está, então ele vai para a guerra, ele faz cobertura da questão de mudanças climáticas na Amazônia. Nós não podemos estar lá. E o olhar desse fotógrafo, do jornalista, é um olhar treinado e técnico. Ele vai tentar contar a história respondendo as principais perguntas. O que está acontecendo, onde, por quê. Ele vai questionar. E a imagem, ela é a grande prova de realidade de que algo aconteceu. Então a gente precisa do jornalismo para mostrar o que está acontecendo no mundo. Já existiu alguma situação em que informar, fotografar ou contar uma história entrou em conflito com ética, cuidado ou limites humanos? Os dilemas éticos dentro do jornalismo são presentes a todo momento. E teve um momento especial em que eu vivi isso. Eu era estudante de jornalismo, fazia estágio na Folha de São Paulo. E em determinado momento me mandaram sozinha para cobrir uma pauta. Foi o caso da Nicole, uma prostituta que foi arrastada aqui em Ribeirão Preto por um homem na sua caminhonete.
E me mandaram para fazer a cobertura dessa notícia. Eu, muito inexperiente, né? Uma estagiária, tinha 20 e poucos anos. Então eu cheguei lá, a gente foi no Instituto Médico Legal, que ficava, não sei se ainda fica, numa casinha dentro do cemitério. Então eu cheguei lá, abri a porta, tava o médico legista e tava o corpo da Nicole ali estendido. Isso já foi um choque para mim. Ver um corpo de uma pessoa morta, uma mulher que foi brutalmente assassinada e arrastada. Então ali eu já fiquei em choque. E ali, naquele momento, ele iria fazer o exame para ver se ela estava grávida. E eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Na hora de fotografar, eu não me senti à vontade, depois vocês vão entender esse questionamento, de fotografar aquele corpo. Porque eu sabia da linha editorial da Folha de São Paulo que eles não iriam publicar. Então eu fiz um enquadramento em que eu peguei eu não peguei o corpo da Nicole, eu fiz um enquadramento que eu peguei o médico legista fazendo seu exame com a maletinha. E ok, essa foto realmente foi publicada. Mas na hora que eu chego na redação, a Folha de São Paulo, ela trabalhava ainda existiu Notícias Populares. Era do mesmo grupo. Eles ligaram e perguntaram, cadê o presunto? Que no caso era o corpo da Nicole. E eu não fotografei. Ali foi uma grande lição, porque a gente sabe que hoje eu iria fotografar todos os ângulos e ia deixar para que a linha editorial cuidasse disso. Então, eu precisava ter fotografado, porque esse era, eu fui lá para isso, para documentar aquela cena. Agora, é um dilema ético, porque teria que ter fotografado o corpo daquela mulher, poderia expor aquela mulher, né, que foi assassinada, pensando na família dela, pensando na dignidade dela. Eu iria levar essa imagem para um jornal que espreme, que sai sangue, que expor tudo isso. Não me sentiria à vontade, então eu não tive maturidade suficiente para fazer a decisão. Mas hoje eu sei que eu deveria ter fotografado tudo. E enquanto você é jornalista e fotojornalista, você vai lidar com essas cenas cotidianamente e vai fotografar coisas que você não gostaria. Além da fotografia e do jornalismo, existe também um papel muito importante na sua trajetória, né? Que é o ensino. O que ensinar te ensinou? Ainda ensina, né? Eu fui para a área de educação, depois que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu trabalhei nos meios locais aqui de Ribeirão, comecei a fotografar e a terceira mudança na minha vida aconteceu quando eu engravidei da minha primeira filha, Valentina, e quando eu era casada. E ali eu fiz a mudança, porque eu pensei que fazer as coberturas que eu fazia grávida eu não iria conseguir. E eu sempre tive vontade, sempre tive o sonho de ensinar, né? Tudo começou quando tinha uma senhora que trabalhava na minha casa, ela chamava Graça, e ela era analfabeta. E ela me pediu para ensinar ela a escrever. Então eu passei várias horas com ela, fazendo caligrafia, ensinando ela a escrever. Então isso aquilo me marcou muito, eu tinha isso dentro de mim. E depois dos meus cursos que eu fiz, pós-graduação, eu entrei em sala de aula. Então o professor, ele é uma pessoa que está sempre exposta ali na frente dos alunos, né? É um desafio muito grande ser professor, só que é uma grande paixão. Todo professor é um apaixonado, porque a gente cresce muito na sala de aula, a gente tem possibilidade de trocar, de se reinventar, a gente tem que sempre estar pronto, aprendendo, colocar à disposição algum conhecimento que a gente sempre aprende antes dos alunos, e o principal momento quando você está ali na frente, onde você tem essa troca, onde você consegue ouvir esses alunos e, junto com eles, desenvolver toda a parte de conhecimento. Então, ouvir o que eles têm para dizer, apresentar as suas premissas, e aí sim, é nesse momento que acontece a aprendizagem, que juntos a gente aprende, discute, dialoga e avança. E qual que é o projeto mais significativo que você fez até hoje?
e o que você está fazendo agora? Um projeto que marcou muito minha vida foi uma documentação que eu fiz com indígenas da etnia Guarani Kaiowá, em Dourados, Mato Grosso do Sul, quando eu estava terminando meu curso de fotografia. Fiz uma exposição, foi analógico em PB, ganhei prêmio, mas esse trabalho ficou adormecido. Então eu retomei agora, tem 2 anos a fotografia, e o meu projeto atual é um projeto onde eu trabalho vários tipos de linguagens, tendo como tema principal a fotografia, onde eu estou trabalhando mulheres e seus territórios. Então é um projeto de médio prazo, onde eu entrevisto mulheres para saber histórias de vida. Quem são essas mulheres? Quais são os momentos da virada da sua vida em que elas repensam suas questões na sociedade? Quais são seus medos, seus sonhos? Quais são as dificuldades? E a principal pergunta, o que é ser uma mulher livre? Então esse é o meu projeto principal, sou orientada pelo curador Éder Chiodeto e estamos desenvolvendo, então onde eu faço entrevistas, faço uma gravação em making off em vídeo, gravo o áudio das entrevistas e faço o retrato dessas pessoas. Então, como eu sempre gostei muito de arte, e sou apaixonada pelas várias linguagens, eu quis unir nesse projeto todas as linguagens, que é um olhar sobre a vida muito diverso, né? E é um olhar artístico, onde eu quero trabalhar a imagem, o som, o vídeo, porque eu me encontro em todas essas visões, todos esses momentos. O meu pensamento e a minha visão de mundo está presente, é uma visão de mundo muito diversa. Eu acho que para você retratar uma pessoa, você tem que utilizar de toda a sua sensibilidade. Então na fotografia eu vou captar um momento daquela pessoa, captar o olhar dela, no áudio eu vou sentir a entonação dela, a emoção dela na voz, e no vídeo trabalhar a imagem dela como um todo. Então esse é o meu projeto atual. Ele vai ter uma segunda etapa e eu pretendo fazer uma exposição imersiva, onde a pessoa vai entender o peso da fala de uma mulher, ao contar a vida dela, entender o que é ser uma mulher hoje, pensando também na sua ancestralidade, o que ela aprendeu com as suas avós, como que é a construção da vida dessa mulher, né? E hoje, qual que é o seu desejo para você e para o mundo? Eu desejo que as pessoas parem, que elas tomem um tempo para si mesmas. Desejo que a gente, que os jovens, que a gente saia das telas, desse mundo, pelo menos momentaneamente, sair do mundo das telas, entender qual que é o nosso real processo de aprendizagem e de processamento de informação. Porque hoje com a inteligência artificial, que é muito útil, eu utilizo, todos utilizam, ela é muito bem-vinda, mas a gente tem que trabalhar o que está antes da inteligência artificial. Entender a nossa forma de aprender e de desenvolver a nossa visão de mundo. Então, eu desejo que as pessoas parem em alguns momentos e retomem isso. Isso que eu desejo para as novas gerações e para mim também, que eu consiga ter esse momento, porque é nesse momento de pausa em que acontece o ato criativo, em que você realmente, sem tanta interferência, sem ter tanta saturação de informação, você entende o que você está fazendo, consegue planejar, clarear sua mente, é você com você mesmo. Então eu desejo isso para todos nós, que a gente consiga aliar esse turbilhão de informações do nosso meio midiático com um período de silêncio, de produção e criatividade. Então, Gabi, quero te agradecer demais pela presença, pela entrevista, por ter compartilhado isso tudo com a gente. Muito obrigado e espero poder, uma próxima oportunidade, de te entrevistar de novo. Foi uma honra te ter aqui. Obrigada, Pedro, a oportunidade de contar um pouco da minha história.
e de você ter esse seu ouvido atento. Muito obrigada pelo convite, sucesso no seu canal. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram deixar aqui nos comentários para nossa convidada, deixa aqui que eu encaminho para ela e dou um jeito de responder para vocês, tá bom? Lembra de se inscrever aqui no canal pra gente chegar logo aí aos 600 inscritos aqui no canal. Deixa o like e é isso aí.